Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Agora nós vamos começar um conteúdo novo, que para mim a apostila está na página 70, que é PA e PG, sequências numéricas, tá? Bom, o que é uma sequência numérica? Eu vou ter uma ordenação de números que eles vão ser fabricados, vamos dizer assim, ó, a partir de uma adição, uma subtração do número anterior, ou uma multiplicação, uma divisão. E é isso que separa a PA e da PG, tá? Bom, mas a gente pode também convencionar alguns nomes para esses termos. A gente dá um nome de nome. A definição que o Azinho minúsculo, ele vai indicar os termos dessa sequência, os números, né? E um númerozinho assim subscrito aqui embaixo vai dar a posição dele. Então, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro. Depois nós vamos ter o que a gente chama de enésimo termo, que é o nosso termo geral, e assim por diante, tá, gente? Esse termo geral, então, é ele que vai dar a cara da nossa sequência. Então, o termo geral, ele pode tanto ser da PA quanto da PG, e a gente sempre vai indicar por AN. Bom, mas quem é esse N, né? Esse N sempre é um número natural que indica a posição que esse número está. Ele pode ser o último número, pode ser um número central. Então, esse Nzinho aqui, esse número que vai aqui embaixo, é sempre a posição que ele ocupa. Número natural sempre, tá? Sem o zero, não temos o A zero. O que é uma progressão aritmética, então? É essa sequência numérica que eu fabrico números a partir de uma soma ou de uma subtração de um mesmo valor. Esse mesmo valor a gente chama de razão, tá? E a gente indica por R. Então, como é que fica a indicação dessa razão, ó? Eu quero fabricar o próximo número, né, o sucessor, eu vou pegar o antecessor dele mais a razão. Então, essa posição, ela sempre vai ser maior ou igual a 2. Então, por exemplo, se eu tenho o A1, como é que eu fabrico o A2? Fazendo o A1 mais a razão. Como é que eu fabrico o A3? Eu vou fazer o A2 mais a razão. E assim sucessivamente. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse exemplo aqui, como é que a gente fez então essa PA. O A1, que é o nosso primeiro termo da sequência, é o 2. Sabendo que a razão é 5, como é que eu fabrico o A2? Não é A1 mais a razão? Então, o nosso A2 é o A1, que é 2, mais a razão, que é 5. Então, nós vamos ter que o A2 é 7. O A3, como é que eu fabrico? Vai ser o A2, que é o antecessor, mais a razão. Então, o nosso A3, o A2 eu já sei quem é 7, mais 5, que dá 12. Então, nós temos os três termos ali. Outra coisa que a gente pode indicar também é fazer direto o cálculo da razão. Como é que a gente faz o cálculo da razão, então, direto? Aqui vamos isolar o R. Então, esse A1 que está somando passa para lá diminuindo. Então, vai ficar A2 menos A1. Eu sempre vou fazer o sucessor menos o antecessor dele, né, no caso. Então, aqui é a mesma coisa, ó, vai ficar A3 menos A2. Então, para eu achar a razão, eu sempre vou fazer o número, que no caso está na frente, menos o seu antecessor. Então, se eu não soubesse a razão dessa PA, eu faria 7 menos 2, que dá 5, 12 menos 7, que dá 5, e aí eu descobriria que a razão é 5, tá? Outra coisa também que a gente pode perceber, que o termo central de uma PA o termo central entre dois números conhecidos vai ser a média aritmética. Então, se eu quisesse saber ali o 7, não soubesse a razão, o que eu ia fazer? 12 mais 2 dividido por 2, que vai dar 14 dividido por 2, que vai dar 7. Então, sempre o termo que está entre dois termos é a média aritmética deles dois, tá? Bom, progressão aritmética, PA, então, ela pode se classificar de acordo com o valor da razão. Então, eu sempre vou olhar a razão e vou dizer, se a razão for positiva... Opa, não, aqui é o contrário, negativo. Se a razão for negativa, aqui no caso, eu vou dizer que essa PA é decrescente. Se essa razão for positiva, eu vou dizer que ela é crescente, tá? Então, é o caso da nossa aqui, que a razão é 5 positivo, poderia ser menos 5. Se fosse menos 5, seria decrescente. E quando eu tenho uma razão igual a zero, uma razão nula, eu digo que é uma PA constante. Por exemplo, se eu tivesse ali uma razão nula, como é que ficaria a nossa sequência? 2 mais 0, mais 0, mais 0. Então, seria sempre o mesmo número. Por isso que eu chamo de PA constante. O termo geral da PA, ele vai ser descrito da seguinte forma. Então,
Olhando mais ou menos o que nós fizemos nesse exemplo aqui, gente, ó. Eu sempre vou fabricar o próximo a partir da posição anterior. O que que nos diz, então, o termo geral AN? Ele vai sempre ser igual ao primeiro termo, mais a posição anterior vezes a razão. Então, vai ser a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Também nós podemos descrever não só pelo primeiro termo, mas por qualquer um outro termo dado. Então, ficaria dessa seguinte forma, ó. Vamos dizer que foi dado um termo na 10ª posição, tá? Mais n menos s vezes r. É a mesma fórmula, só que aqui foi dado a 1. Se der uma questão em que não for dado a 1, for dado, por exemplo, eu quero o 8º termo e foi dado o 5º termo. Esse S vai ser o 5. Então, eu sempre vou dizer que esse S está entre 1 e N, tá, gente? Pra gente descobrir quem é o nosso termo geral. Bom, a soma dos termos da PA, ela foi descoberta por Gauss quando ele tinha 9 anos, tá? O professor de matemática deu um castigo para ele, que era somar os números de 1 a 100. E o que que ele fez? Ele pegou o primeiro, o centésimo, somou o segundo com o 99º, e ele foi descobrindo que a soma desses termos que estão equidistantes sempre vai ser a mesma coisa. Sempre vai dar o mesmo valor. Então, aqui nessa nossa PA de 8 termos, se eu somar o 6 com o 34, o 10 com o 30, o 14 com o 26, o 18 com o 22, sempre vai dar 40. Então, para eu saber qual é a soma total, é só multiplicar o 40 pela metade dos termos, né? Pela metade do número de termos, ou seja, n sobre 2, né? Que n é o número de termos. Então, como é que fica a nossa fórmula? Eu vou pegar os termos equidistantes, né? Aqui no nosso caso, como eu quero a soma de todos os termos, vou pegar o A1 mais o AN, que é o último termo, vezes o número de termos dividido por 2, tá? Então, o SN é a soma do número de termos que eu quero, sendo o N o número de termos, o A1 o primeiro e o AN o último termo que a gente tem ou que a gente vai descobrir. Bom, mas vamos ver um exemplinho aqui agora com essa PA finita. Está dizendo que ela possui 39 termos. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, vamos indicar que o N, que é o número de termos, é 39. Muito bem. O último termo é igual a 176. Como é que a gente indica o último termo, né? É o AN. Mas se eu já sei quem é o N, eu já vou colocar A39 é 176. E o termo central é igual a 81. O que que seria o termo central? É que nem nós estávamos vendo lá da mediana. Vocês lembram? Quando eu tinha um número ímpar de termos, o termo central é exatamente aquele que dividia em duas partes e ficava sobrando no final, no meio ali, né? Então, vamos indicar aqui quantos termos nós temos até para chegar à metade desses 39. 39 é um número ímpar, então eu consigo dividir em duas partes iguais. Vamos pensar que eu tenho um termo central aqui, então vai ser 39 menos 1, 38 dividido por 2 vai dar o quê? 19 termos para cá e 19 termos para cá, né? Então, essa posição central é ocupada pelo 20º termo, tá? Então, é isso que está nos indicando, que o A20 vale 81. Qual é o primeiro termo? Bom, o que está nos faltando aí, gente? Está nos faltando a razão. E a partir da fórmula do termo geral, que nós vamos descobrir, então, qual é a razão. Bom, vou fazer uma folhinha separada aqui, porque essa questão é um pouquinho maior. A nossa fórmula do termo geral, como eu disse para vocês, eu posso utilizar essa outra aqui, ó. Quem seria o nosso AN? Seria o nosso A39, né? Que é o último termo. Quem seria o nosso AS? Seria esse termo que está entre o primeiro e o último, então seria o A20. Mais N menos S. Quem é o nosso N? 39. E quem é o nosso S? 20. Vezes a razão que eu ainda não sei. Bom, agora vamos substituir. O A39 é 176, o A20 é 81, 39 menos 20, 19, vezes R, 19R. Então, vamos isolar esse 19R aí. Então, 19R vai ser igual a 176 e o 81 que estava somando passa diminuindo. 19R, 176 menos 81 vai dar 95. O 19 vai passar dividindo
E a nossa razão, então, é 5. Acabamos de descobrir a nossa razão. Bom, agora nós vamos voltar naquela outra fórmula do termo geral e descobrir quem é o primeiro termo. Tanto eu posso utilizar o A39 aqui, como o A20. Lembrando que o N sempre vai indicar qual é a posição ali. Ou vai ser 39 ou vai ser 20, né, gente? Vamos indicar o A20 mesmo, não tem problema. Então, ficaria assim, ó. A20 é igual ao A1 mais N menos 1. Então, quem que é o nosso N? 20. Menos 1 vezes a razão. Vamos substituir, então. O nosso A20, 81. O A1 é o que eu quero saber. 20 menos 1, 19. E a razão é quanto? Acabei de achar. 5, né? 81 vai ser igual a 1 mais 19 vezes 5, 95. E olha o que vai aparecer aqui para nós. Eu vou isolar o A1, o 81 vai ficar desse lado. O 95 que estava somando vai passar diminuindo, gente. Então, nós vamos ter um A1 negativo, que para nós vai ser menos 14, tá? Então, nós não utilizamos a soma, utilizamos só os nossos conhecimentos aí das fórmulas. Bom, no próximo vídeo, então, nós vamos falar um pouco sobre a PG.